Fala, projetista! Tudo bom com você? Sejam todos bem-vindos ao canal do Geraldo Alves. Muito prazer, eu me chamo Marcos Bispo, eu sou projetista de combate a incêndio e também faço parte do suporte técnico do MPPI, o nosso treinamento que faz você sair do zero até se tornar um profissional de referência. Na aula de hoje, vamos continuar com a série Tira Dúvidas da Comunidade. Para quem não sabe, nós temos dentro do nosso treinamento uma comunidade de alunos onde eles podem, além de fazer network, tirar as principais dúvidas relacionadas ao Revit e a projetos de incêndio, com a equipe técnica, eu e o Geraldo. E o que acontece? Nós estamos trazendo aqui para vocês com exclusividade as principais dúvidas que os nossos alunos trazem para a gente na plataforma, para que você também consiga aprender um pouco mais sobre projetos de incêndio. Mas claro, antes de eu te falar qual é essa dúvida, não se esqueça de estar clicando em curtir, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho para que você não perca quando um novo vídeo sair. Então, fica comigo e vamos aprender hoje um pouco mais sobre o Revit. Bora lá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos entender qual é a dúvida de hoje, Eu trouxe duas dúvidas justamente porque elas são correlacionadas. Então, a gente vai conseguir discutir em detalhes essas dúvidas deles, tá? Então, vamos lá. A primeira dúvida fala do seguinte. Quando realiza um corte, aparece em detalhe alto e as opções de estilo visual estão desabilitadas. Como faço para colocar a opção para aparecer somente linhas? E uma segunda dúvida é: bom dia, como carregar os vínculos com os detalhes e os níveis exatamente como no original no template de PPCI, que vem com os ambientes e que apareça os níveis no navegador como foi criado no arquitetônico? Então vamos lá, pessoal. Essas dúvidas elas estão relacionadas porque elas tratam-se justamente de configurações de modelo de vista, tá? Mas antes de falar do que é um modelo de vista, a gente tem que entender o que é uma vista. Basicamente, quando a gente está trabalhando aqui com o Revit, nós estamos fazendo aqui uma construção 3D da nossa edificação, Onde ela contém as informações a respeito dos elementos que estamos inserindo no projeto e principalmente suas características, Que é o que faz com que esse modelo, esse programa, ele seja um programa BIM, certo? Mas a gente tem que entender o seguinte, olha só. Apesar da nossa construção estar aqui no formato 3D, a gente tem que representá-los para que a gente consiga entender como executar, em vistas. Então, perceba que eu tenho aqui na minha lateral esquerda todas as vistas, Então, por exemplo, se eu quero entender um pouco sobre essa questão interna, eu faço um corte. Se eu quero entender um pouco sobre como está a fachada, eu olho a vista de fachada. Se eu quero entender, por exemplo, como está o nível térreo, a partir da planta baixa, eu consigo criar uma vista de planta baixa do nível térreo. Então, as vistas elas são basicamente formas da gente estar representando esse nosso projeto tridimensional em uma prancha, por exemplo, E o que são os modelos de vista? Imagina, por exemplo, que eu tenho essa edificação aqui, certo? E vocês vão ver logo em seguida, eu posso até mostrar aqui para vocês, que ela tem um projeto de PPCI aplicado, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui, vocês já vão conseguir perceber, por exemplo, que ela tem um sistema de hidrantes, tem os extintores e tudo mais. Ou seja, nós temos aqui um projeto de incêndio. Imagina, por exemplo, que em uma das etapas do projeto, em que você já, obviamente, já está finalizando, você precisa representar o isométrico dessa edificação, Então, imagine o desafio. Eu tenho uma edificação 3D com diversos elementos arquitetônicos, outros elementos de projeto de incêndio, e eu queria realmente representar apenas a tubulação que envolve o isométrico. Então, perceba que eu teria que vir aqui em todos os elementos da nossa edificação e ir ocultando um por um até mostrar somente a tubulação. Quem tem mais habilidade com o Revit tem uma outra opção, que é justamente eu selecionar tudo, fazer um filtro e selecionar justamente aquilo que eu quero que apareça. Só que você concorda comigo que eu fazer esse processo, independente do modo, ele vai consumir um tempo, e esse tempo ele pode ser otimizado utilizando o modelo de vista. O que é o modelo de vista, então? É uma forma de a gente estar representando as nossas vistas com configurações pré-definidas. Então, a gente configura exatamente o que a gente quer que apareça, como que a gente quer que apareça e salve o modelo de vista, para que, quando a gente precisa utilizá-lo, ele já está à disposição da gente. Então, por exemplo, eu estou aqui com o nosso 3D. Imagine o exemplo que eu dei anteriormente. Eu preciso de uma prancha do isométrico. Como que eu faço isso?
eu simplesmente posso criar um modelo de vista que já oculte automaticamente tudo aquilo que eu quero. Então, por exemplo, aqui no nosso template, que é o disponibilizado para os alunos do curso, eu posso simplesmente vir aqui, ó, no modelo de vista 3D isométrico. No clique em aplicar e OK, perceba que ele automaticamente já mostra os elementos que fazem parte do isométrico. Mas perceba, em um clique, eu simplesmente consegui ocultar todos os elementos que não fazem parte do isométrico e agora é só simplesmente arrastar e aplicar no projeto, né? Ou melhor dizendo, colocar na prancha. Então perceba que o modelo de vista é justamente isso. Pré-configurações que a gente configura aqui no nosso template para que quando você simplesmente ative esse modelo de vista, ele automaticamente aplica as configurações que você estabeleceu. Então isso aqui é muito útil para você que quer ganhar tempo, né? E você que sempre faz a mesma configuração para um certo tipo de prancha. Por exemplo, imagina que você sempre faz um corte com as mesmas configurações de escala, de exibição de modelo, de representação das medidas que estiverem lá, representação do arquitetônico, enfim. Em vez de você perder tempo em todo o projeto fazendo isso, você cria um modelo de vista uma única vez e depois disso, automaticamente, tudo é aplicado de maneira rápida. Então, por exemplo, eu posso vir aqui no térreo, perceber que eu estou aqui com um determinado modelo de vista, tá? Que é o TEM arquitetônico, que é um modelo de vista próprio para a gente apresentar os nossos projetos no Corpo de Bombeiros. Por quê? Porque nesse modelo, tudo que não for parte de um elemento de projeto de incêndio, ele está nessa cor mais branca, vamos dizer assim, não tem nenhuma cor específica, né? E somente as medidas de segurança, as placas, as sinalizações, enfim, tudo que for referente ao projeto, ele aparece aqui em vermelho, tá? Então, por exemplo, eu posso também, por algum motivo, querer colocar, por exemplo, a representação com um arquitetônico. Perceba que eu posso, em um clique, automaticamente essa configuração foi feita. Então, é para isso que serve o modelo de vista, para a gente ganhar tempo ao aplicar configurações de visualização e de gráficos nas nossas vistas. E agora que a gente entendeu o que é uma vista e principalmente o que é um modelo de vista, a gente pode entender a dúvida dos alunos. Os nossos alunos eles estavam querendo entender por quê. Quando eles estavam utilizando o template disponibilizado no curso, quando eles clicavam, por exemplo, aqui na configuração de exibição de modelo, eles não conseguiam alterar. Percebam que aqui estão as opções em cinza, ou seja, indicando que a gente não consegue clicar. Da mesma forma, por exemplo, para a exibição dos gráficos, né? Ou seja, eu não consigo alterar de sombreado para cores consistentes, tá? E por que isso funciona? Bom, porque a gente já utiliza um modelo de vista e que, obviamente, se você está utilizando um modelo de vista é porque você já configurou da forma como ele tem que ser apresentado ou da forma correta que o modelo de vista ele tem que representar, né? Ou seja, a gente já aplica aqui configurações pré-estabelecidas de tal forma que você não precise mais mexer nele, né? Mas tem alguns alunos que eles querem, por exemplo, um grau de liberdade maior para trabalhar com os modelos de vista, com as vistas aplicadas no modelo de vista, né? Ou seja, imagine que eu tenho aqui essa situação e queira, por exemplo, alterar o nível de detalhe para, em vez de colocar médio, colocar no alto. E aqui eu não consigo fazer. Então, como que a gente habilita? Eu simplesmente venho aqui, ó, na minha aba de propriedades, né? Aqui do lado direito, né? Pelo menos aqui na minha máquina está. E aqui eu venho aqui, ó, dados de identidade, modelo de vista. Eu simplesmente clico em cima do modelo de vista, ó, e vai aparecer justamente todas as configurações. Percebam que tudo que está marcado aqui em azul são opções que eu não consigo mexer. Ou seja, são opções que vão estar bloqueados na nossa vista ao aplicar o modelo de vista. Então, imagina, por exemplo, que eu quero ter a liberdade de escolher a escala que eu quiser para o meu desenho. Eu simplesmente posso vir aqui, ó, como vocês viram, né? Eu cliquei em cima do modelo de vista, simplesmente venho aqui, ó, escala da vista e desmarco essa opção. Perceba que agora, quando eu voltar aqui, ó, a minha escala ela já está automaticamente liberada. Eu posso alterar a escala da forma como eu quiser, né? Perceba que isso serve também para as outras medidas de segurança. Eu clico no modelo de vista e vamos supor que agora eu quero ter a liberdade para, por exemplo, alterar o tipo de modelo, o nível de detalhe e, por exemplo, exibição de modelo, né? Vamos supor que eu quero mudar isso mesmo com o meu modelo de vista aplicado. Perceba que, ao desmarcar aquelas opções, eu simplesmente agora liberei todo o acesso que eu preciso. Então agora eu posso realmente fazer as configurações da forma como eu bem entender. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre como funcionam os modelos de vista.
Como mencionado em aula, modelos de vista eles são pré-configurações que você pode estar aplicando em seus projetos para que eles tenham determinadas características ou que eles consigam representar exatamente aquilo que vocês querem. Só que tem alguns alunos que optam ou que eles preferem um pouco mais de flexibilidade nesses templates, como, por exemplo, de alterar a escala, de alterar o tipo de exibição de modelo. Então, essas configurações elas podem ser totalmente configuradas no modelo de vista que você quiser, seja ele o nosso que nós utilizamos aqui dentro do treinamento ou em qualquer outro do Revit que você for criar. E claro, pessoal, como sempre, se esse conteúdo te ajudou, não se esqueça de estar clicando em curtir, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho para que você não perca a próxima tira dúvida da comunidade que vai vir aqui no nosso canal. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.